cresci em uma casa onde o amor parecia simples, mas na verdade era cheio de lacunas. Os meus pais eram pessoas muito diferentes, mas ambos tinham um ideal em comum: a ideia de família perfeita, de casamento perfeito. O meu pai, sabe, era um homem de poucas palavras, mas ele tinha grandes gestos. Ele trabalhava o dia inteiro, estava sempre cansado quando ele chegava em casa, mas ele nunca se negava a cuidar de nós quando nós precisávamos. A minha mãe, por outro lado, era expansiva, calorosa, mas ela também carregava dentro de si um certo vazio. Ela vivia para nos agradar, mas no fundo eu sabia que havia algo que a consumia, algo que ela nunca me contou. Durante a infância, sabe, tudo parecia girar ao redor do que era esperado de nós. Boas notas, boas maneiras, aquela aparência de perfeição que todos admiravam. Mas o que eu via em casa era diferente da fachada que apresentávamos ao mundo. O meu pai, que era muito dedicado ao trabalho, parecia sempre distante quando o assunto era família. A minha mãe se desdobrava em mil para manter tudo em ordem. Mas havia algo em seu olhar que me fazia sentir que ela se sacrificava por um ideal que nunca fazia realmente feliz. Eu sempre soube que ela queria mais, mas eu não sabia como dizer isso sem quebrar a estabilidade que a nossa família representava. Quando eu era adolescente, eu comecei a perceber o quão frágil a vida deles parecia. As brigas quietas, os silêncios longos depois de um dia de trabalho, os compromissos sociais que mais pareciam obrigações do que escolhas. Eu sabia que para minha mãe aquilo não era o amor que ela sonhava, mas ela se mantinha ali, pois ela acreditava que a ideia de manter a família unida era muito mais importante que a felicidade individual. Eu cresci com esse modelo de relacionamento, sabe? Um casamento baseado na convivência, na sobrevivência e não na paixão. E no fundo, foi isso que eu busquei quando eu encontrei o Gabriel. Quando eu conheci o Gabriel, eu estava saindo da adolescência, sabe? E eu estava começando a perceber aquilo que o mundo esperava de mim. Eu tinha que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher com um futuro estabelecido. O Gabriel parecia ser tudo aquilo que eu procurava. Ele era focado, responsável, e assim como meu pai, ele me dava a sensação de estabilidade. No começo, ele me parecia diferente de tudo aquilo que eu conhecia. Ele era divertido, carinhoso, mas também sério e comprometido. Juntos, planejamos a nossa vida, casamos rapidamente e em 2 anos já estávamos esperando Samuel. No começo, tudo parecia perfeito, sabe? Eu estava amando ser mãe, a casa estava sempre cheia de vida, e a ideia de que Gabriel e eu faríamos a nossa própria versão de família perfeita parecia tão real quanto qualquer conto de fadas. Depois de Samuel veio a Clarinha, e com ela aquele turbilhão de emoções e mudanças que a maternidade traz. Eu me entreguei completamente a esse papel. Ser mãe foi algo que me definia, e não havia espaço para mais nada. Mas, conforme os anos foram passando, eu comecei a me perder. Não que eu não amasse o Gabriel, eu amava, mas as coisas entre nós estavam mudando. O amor, que antes era cheio de sonhos, se transformou em uma rotina de responsabilidades. Eu me dediquei ao lar, aos filhos, mas havia algo em mim que estava apagando, sabe? Eu já não sabia mais quem eu era fora desses papéis. A mulher que se apaixonou por Gabriel parecia um reflexo distante de alguém que eu já não reconhecia mais. Eu sentia falta de ser apenas eu, de ter algo que fosse só meu, algo que me fizesse sentir viva. Foi então que Rafael apareceu. Ele entrou na minha vida de uma maneira tão sutil que, quando eu percebi, eu já estava profundamente envolvida. Ele começou a trabalhar na empresa de Gabriel e, aos poucos, as nossas interações se tornaram mais frequentes. O Rafael tinha algo que eu não via em Gabriel há muito tempo. Ele tinha, sabe, uma curiosidade pela vida. Ele era diferente, mais leve, sabia como me fazer rir. Ele me ouvia com atenção e, com isso, algo dentro de mim começou a acordar.
Eu me vi tentando encontrar o que eu perdera ao longo de todos esses anos. No começo, eu tentei ignorar. Afinal, eu tinha uma família, filhos, um casamento de anos. Mas a cada encontro, a cada conversa, o Rafael foi se tornando uma presença que eu não conseguia mais ignorar. Ele me fazia sentir ser uma mulher novamente. Não era sobre sexo, mas sobre ser vista, ouvida, desejada. Eu sabia que eu estava traindo o Gabriel, mas eu não conseguia evitar. Eu estava buscando algo que eu mesma não sabia como encontrar. Eu estava completamente perdida. Então, um dia aconteceu. O Rafael me beijou e eu sabia que eu estava errada. Eu sabia que aquilo poderia destruir tudo, mas naquele momento eu senti algo que não sentia há muito tempo. Eu me senti viva, me senti desejada. E a partir daquele momento, eu não consegui mais voltar atrás. Eu me afastei do Gabriel e comecei a criar desculpas. Eu dizia que ia trabalhar mais tarde, que tinha compromissos de trabalho. Eu mentia, me afastava cada vez mais. E a cada mentira que eu dizia, a culpa me consumia cada vez mais. O Gabriel começou a perceber, né? Claro. Ele notava como eu estava distante, como eu evitava o contato físico, como eu parecia não querer mais conversar. Ele não dizia nada, mas o silêncio dele me fazia sentir que ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia muito bem. As crianças começaram a notar a tensão entre nós. Eu via nos olhos deles a inquietação, a dúvida. Mãe, por que você não sorri mais? Samuel perguntou uma vez e aquilo me quebrou completamente. Eu sabia que não estava sendo a mãe que eles precisavam. Eu estava perdida, dividida entre um casamento com o Gabriel, que já não me preenchia, e uma relação com o Rafael que a cada dia se tornava mais complexa e mais apaixonante. Eu sentia que havia perdido o controle da minha vida, que minhas escolhas estavam me levando para um caminho sem volta, para um abismo, na verdade. E foi nesse ponto que a farsa desmoronou de vez. O Gabriel chegou mais cedo em casa. Eu estava distraída, mexendo no celular, trocando mensagens com o Rafael, claro. Quando ele entrou na sala, os seus olhos caíram sobre a tela do meu celular. Não precisava dizer mais nada, ele já sabia. O silêncio entre nós foi mais doloroso que qualquer briga. Quem é ele? Ele perguntou com a voz calma, mas carregada de dor. Eu fiquei paralisada. Eu sabia que aquilo era o fim, mas mesmo assim eu não sabia o que responder. Eu não sabia mais o que eu sentia. Eu ainda amava Gabriel ou eu amava Rafael? Ou será que aquilo que eu mais amava era a ideia de me manter viva, de me sentir desejada de novo? Eu não sei, eu disse, com a minha voz falhando, a minha alma em pedaços. Gente, eu sabia que eu não ia conseguir justificar as minhas escolhas naquele momento. O Gabriel me olhou, pegou algumas roupas e saiu. Não brigou, não gritou, ele apenas se foi, deixando-me sozinha com a dor de saber que eu havia perdido tudo e por minha causa. Eu simplesmente tinha destruído o que era mais importante para mim, a minha família. Nos dias seguintes, a dor da culpa me consumiu. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como pedir desculpas, como consertar o que eu havia quebrado. Então eu descobri algo ainda mais doloroso. Rafael, o homem por quem eu estava me apaixonando, não era quem eu pensava. Ele também tinha outras mulheres. Eu descobri que Rafael se divertia com a ideia de me conquistar. Eu descobri que ele estava jogando comigo o tempo todo. Ele não era sério, ele nunca foi. E eu acreditei nele. E agora eu estava sozinha, perdida entre o que eu havia feito com o Gabriel e a ilusão que o Rafael representava para mim. Eu tinha traído o casamento, a minha família e, mais dolorosamente, a mim mesma. Agora, com o casamento destruído, os filhos crescendo e minha vida em ruínas, eu me pergunto: eu me perdi? Quando foi que eu deixei de ser eu mesma? Aquela mulher que eu costumava ser antes de tudo isso acontecer. E o mais importante de tudo, eu ainda posso algum dia me encontrar novamente? Ou sou uma mulher que já não tem mais volta, não tem mais jeito? Oi, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, eu sei que você está se sentindo perdida, como se o chão sobre os seus pés tivesse desaparecido, né?
e você estivesse flutuando sem rumo. As escolhas que você fez, as traições que envolvem tanto a você quanto aqueles que você ama, trouxeram um peso imenso para a sua vida. E eu sei que a culpa que você sente agora pode parecer insuportável. Mas antes de tudo, amiga, eu preciso que você saiba que apesar de toda essa dor, você ainda está no controle da sua jornada. O caminho para a recuperação pode parecer escuro, mas ainda é possível. E o primeiro passo é olhar para si mesma, com toda a honestidade e vulnerabilidade que você talvez tenha evitado por tanto tempo. Você cresceu em um ambiente onde a ideia de família perfeita foi passada como algo inquestionável. Mas nem tudo, amiga, que parece perfeito é realmente saudável. A ideia que você deveria sacrificar seus próprios desejos, suas próprias necessidades, em prol de uma visão de amor idealizada, foi algo que com o tempo se tornou, sabe, insustentável. Você se perdeu ao tentar ser tudo para todos, ao tentar preencher um vazio que não poderia ser preenchido por ninguém além de você mesma. É preciso entender, amiga, que ao fazer escolhas para escapar dessa dor interna, seja por meio de um relacionamento com o Rafael ou tentando buscar validação com algo fora de si, você não estava apenas buscando prazer ou diversão. Você estava buscando a você mesma, a mulher que ficou para trás na busca de ser a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher que todos esperavam de você. O que aconteceu, no entanto, foi que ao tentar encontrar algo fora de você, acabou se aprofundando mais na ilusão de que essas relações poderiam preencher os vazios mais profundos da sua alma. Você não pode mudar o passado, não pode desfazer os erros cometidos, nem mesmo as dores que causou. Mas isso não significa que a sua vida esteja arruinada para sempre. O que você pode fazer agora e deve é se reconstruir. O primeiro passo é a autocompreensão. Pergunte-se, amiga, quem sou eu, além de mãe e de esposa? O que eu quero para mim? Quais são os meus desejos, as minhas paixões? O que me faz sentir viva? Essas perguntas que você provavelmente evitou por muito tempo precisam ser feitas agora e precisam ser feitas com urgência. Não importa se você tem 30, 40, ou 50 ou 60 anos. Nunca é tarde para se encontrar. Lembre-se que você merece ser feliz. Mas essa felicidade não vem de agradar aos outros ou de seguir padrões que não são seus. Ela vem de ser fiel a si mesma. Você tem filhos e isso traz consigo uma responsabilidade que vai além do que você pode imaginar. Eles aprenderão com você o que é ser verdadeiro consigo mesmo, o que é lidar com os próprios erros e como se levantar após uma queda. Os seus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe autêntica, uma mãe real, que reconhece seus erros e busca melhorar cada dia mais. E é isso que importa. Em relação ao Gabriel, você não pode controlar o que ele sente ou o que ele faz. Ele também está na sua própria jornada. E a dor dele é uma parte da história que você não pode carregar sozinha. Mas se ele optar por perdoar, se ele escolher lutar por uma segunda chance, essa escolha precisará ser baseada em uma reconstrução honesta, com novos fundamentos. Não mais nas expectativas do que deveria ser o casamento perfeito, mas no que realmente significa ser parceiros, com respeito, compreensão e, acima de tudo, a verdadeira vontade de recomeçar. Quanto a Rafael, lembre-se que ele foi uma fuga, não foi uma solução. Ele apareceu em sua vida como uma forma de preencher algo que você sentia falta, mas ele também não era a resposta. A verdade sobre Rafael só foi revelada depois que você se permitiu enxergar. E o que você aprendeu com isso foi algo valioso. Não se prenda à ilusão de que as respostas para a sua vida vêm de fora. As respostas estão em você, dentro de você. Rafael foi uma lição, não uma salvação. Agora, mais do que nunca, é hora de você focar em si mesma. Não é egoísmo, amiga, é autocuidado. Reconstruir sua identidade, suas amizades, suas paixões e, eventualmente, seu casamento, se isso for aquilo que você decidir escolher, vai exigir, amiga, coragem e paciência. Não será fácil, mas é possível, viu? A cada dia você terá a chance de fazer melhor. E no final, amiga, o que realmente importa é que você possa olhar para si mesma no espelho e finalmente sentir orgulho de quem você é.
independente das escolhas que você fez no passado, porque olha, errar, todo mundo erra. Então, amiga, dê um passo de cada vez. Reencontre-se, dê espaço para os sentimentos difíceis, mas jamais deixe que isso defina quem você é. Abra-se para a verdade, com ela comece a escrever um novo capítulo para a sua vida. Amiga, você não está sozinha nessa jornada. E acima de tudo, lembre-se que em meio à dor, você tem a chance de criar algo novo. Uma vida que seja fiel à mulher que você sempre quis ser. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.